A gente pensou várias dinâmicas e propostas para que o nosso elenco conseguisse fruir em relação a esse monumento e aos outros também, por diferentes pontos de vista. Pontos de vista que cotidianamente a gente não pararia e não se atentaria, né, à observação. Então a gente foi pensando em estratégias para propor um tempo dilatado para essas observações, posicionamentos diferentes e dinâmicas. Algumas das visitas foram feitas individualmente, outras foram feitas em duplas, em trios, e a gente teve uma que foi feita em coletivo. Ele fala da glória, da fundação da cidade, mas ele não é acessível a quem habita a cidade, né? Ele tem uma grande barreira. O que me chama muita atenção dali é como existem muitas pessoas que utilizam aquele espaço como local para secar suas roupas, como espaço de moradia mesmo, o entorno do monumento, e ele é gradeado para que ninguém consiga acessá-lo com tanta proximidade. O que me impressiona é o distanciamento que o próprio monumento nos coloca, não só do ponto de vista físico, como por exemplo a presença das grades, mas também a dificuldade de interpretá-lo. Ele me parece que é um monumento que precisa de uma certa mediação, de um repertório anterior. Tanto é que não é possível reconhecer de imediato quem são as figuras históricas que estão, por exemplo, nos medalhões mais acima, o que representa a figura que está no topo do monumento, muito distante do solo, a mais de 20 metros do solo. Então tem tudo isso que está no subtexto dessa obra, vamos dizer assim, que acaba comunicando um distanciamento, talvez a ausência de convite à relação com a obra. Tem com um grande contorno, inclusive do detalhe mesmo da escultura, a representação dos portugueses, dos padres jesuítas. Há uma representação com pouco contorno, com pouco detalhamento de contorno, de uma massa de povos originários, geralmente numa situação em que não é muito fácil reconhecer as figuras, estão todas muito misturadas em relação às figuras dos padres. Então, quando o Estado, pela Prefeitura, decide homenagear os fundadores, há uma escolha intencional de que o protagonismo seja para o homem branco, colonizador, português, católico, em detrimento de uma multidão de pessoas que compunham os povos originários. Então, por exemplo, ainda que exista a figura do cacique Tibiriçá em um dos lados dos painéis, essa figura está lutando em favor dos interesses do colonizador, como revela a história que foi contada até aqui, né? Essa visita foi feita em trios, então a nossa proposta ela foi pensada para que as 3 pessoas que estavam entrando em contato com essa obra se colocassem em distâncias iguais, de forma próxima ou distante ao monumento. Então a gente pensou nessa lógica de formação triangular com o elenco para esse primeiro contato com essa obra, para que isso também acontecesse com esses corpos, né? A formação do triângulo ela permite que você se desloque em círculo de forma equidistante. Esse monumento está no local que a gente reconhece como Marco Zero de São Paulo. Tem um motivo bastante prático para criar o Marco Zero, que é estabelecer o ponto de partida da contagem de todas as ruas. E aí eu fico pensando, para além disso, se toda a cidade tem algum lugar nitidamente definido como Marco Zero, se porventura existe monumento ali, quais significados tem esse monumento, quem está sendo representado nesse monumento. É o marco do início de qual história?